Olá, boa noite. Obrigado a todos. Estamos aqui mais uma vez para passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Estamos no tema número 20, o país psicológico. Recordamos que estas conferências, este curso, tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. O conhecimento de si mesmo, o conhecer a nós mesmos, significa despertar a consciência. Conhecer o nosso interior e extrair das nossas trevas interiores a sabedoria. Então, este curso foi organizado por verdadeiros mestres. Está o temário na ordem e o conteúdo sabiamente organizado para que cada um de nós vá conhecendo as teorias, as práticas, as técnicas, numa ordem cronológica que, se formos praticando, nós vamos nos dando conta, vamos despertando a nossa consciência e vamos percebendo a, a realidade. Que acontecem muitas coisas no mundo físico, acontecem muitas coisas no espaço, muitos fenômenos que nós não nos damos conta, porque nós estamos adormecidos, estamos fascinados, estamos muito preocupados com a nossa personalidade. Então, este tema vai nos levar a compreender, a refletir sobre os dois mundos, sobre o mundo externo, o mundo em que vivemos, e o nosso mundo interior. Todos vivemos em dois mundos, no mundo externo e no mundo interno. Então, existem, todos percebemos, todos sabemos, que existe um país físico, um país externo, onde nós vivemos. Existem lugares muito requintados, onde se vive de forma aparentemente elevada. E existem lugares, existem bairros, setores, existem favelas, onde, se uma pessoa entrar lá, um desconhecido, pode ser abordado por assaltantes, pode até ser morto. Então, existem lugares, diferentes ambientes neste mundo, no nosso país, na nossa cidade, onde nós moramos. E nós não ignoramos o lugar onde nós moramos, a nossa rua, o nosso endereço, a casa. Nós prontamente, se nos perguntarem, nós prontamente damos o nosso endereço, sabemos o nosso endereço, a nossa localização. Também existe um mundo interior. E nesse mundo interior existem os nossos eus, os nossos
defeitos que estão nesse nosso mundo interior. Então, isso que nós temos mostrado aqui, esta figura, ela representa a nossa psique. E é a superfície da nossa psique. Porém, nós temos defeitos que vivem no mais profundo da nossa psique. E nesse nosso mundo interior, muitas vezes nós não nos damos conta onde nós estamos. Pode existir pessoas muito bem de boa aparência, de boa apresentação, boa convivência no mundo externo, e que no mundo interno essas pessoas podem viver em lugares de níveis muito baixos. Então, isto não é o tudo da nossa psique, não é tudo. No nosso interior, na nossa psique, a aparência é muito bonita. Nós aparentamos ser bons, justos, de bons modos, bons costumes, boas ideias. Porém, no nosso mundo interior, no interior da nossa psique, existem gretas, cavidades, nichos, onde se escondem defeitos psicológicos. Esta nossa aparência é a nossa personalidade. Nós aparentamos ser pessoas boas, pessoas justas, pessoas de bons modos, de bom trato, bonitas palavras. Porém, no nosso interior, no interior de qualquer pessoa, existem defeitos que nós ignoramos. Então, aquela pessoa, aquela dama, muito bem arrumada, a dama do salão de beleza, que jamais traiu o seu esposo, pode viver internamente. No seu mundo interior, pode viver em lugares de prostituição, devido aos defeitos psicológicos que vivem nas profundezas da psique, da sua psique. Pode ser uma moça, uma menina que não tenha no mundo físico tido relações sexuais, porém no seu mundo interior, a sua psique, nas mais profundezas, ela pode viver em degenerações sexuais, em degenerações de muitos defeitos psicológicos, devido aos defeitos psicológicos que carrega na sua psique, nas profundezas da sua psique. Então, a nossa psique, ela não é apenas a superfície, não é aquilo que se vê, não é aquilo que nós aparentamos, não é aquilo que nós nos esforçamos para demonstrar, para aparentar. A nossa psique é muito mais complexa, é muito mais complexa, mais complicada, mais obscura, desconhecida para nós.
os defeitos vivem no interior da nossa psique. Então, a nossa psique está ao nosso redor, ela envolve toda o nosso campo áureo. Podemos dizer que a nossa psique está aí, no nosso campo áureo. Os nossos defeitos estão submergidos dentro da nossa psique. E qualquer um de nós pode e já tem experiências sobre isso, de conhecer uma pessoa e ser amigo dessa pessoa, e qualquer dia essa pessoa comete um delito. Por exemplo, um amigo nosso pode cometer um delito de estupro, e nós nos espantar com esse amigo. Poxa, jamais eu pensaria que o fulano cometeria um crime desses. Porque nós vemos a aparência, nós não conhecemos a pessoa e não conhecemos a nós. Nós, cada um, todos podemos ter na nossa psique, submergido no interior da nossa psique, o defeito do estuprador. E nós podemos dizer, podemos afirmar que nós não faríamos isso, que nós não cometeríamos esse crime. Jamais nós faríamos uma atitude dessa, de estuprar, de assediar, de pegar alguém, uma jovem ou uma mulher, de qualquer que seja, e forçar, quer dizer, estuprar. Porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos do que nós somos capazes, porque os defeitos vivem no interior da nossa psique. E o externo, o que aparece, não é o real, não é tudo. Então, dentro da nossa psique, existem esses defeitos, os mais horríveis defeitos, estão submersos, estão submergidos dentro da nossa psique. E isso nos faz imaginar que nós somos pessoas boas, somos pessoas bondosas, pessoas que jamais cometeríamos tal tipo de delito, tal tipo de crime. Então, nós vivemos de aparências, vivemos do engano, do auto-engano e enganando aos demais. Porque no nosso interior existem defeitos perigosos, defeitos que nos levariam, podem nos levar a cometer delitos no mundo físico. Então, aquele criminoso, aquela pessoa, aquele cidadão que vai ao júri, vai ser julgado pelos juízes do mundo físico, ele, na hora do interrogatório, ele apresenta a outra face. Ele apresenta a sua face boazinha. Ele se esforça para apresentar a sua face bonita. Nega o crime.
Dificilmente o criminoso ele assume o crime, ele sempre nega. Porque o eu que cometeu o crime não está na superfície. O eu que comete o crime está nas profundezas da psique e vem à tona de quando em quando e se apodera dos centros, se apodera do centro intelectual, do centro motor, do centro emocional, do centro instintivo e põe o centro sexual a agir. Quer dizer, comete o delito do estupro. Porém, ele sempre comete o delito e se esconde. Submerge novamente na psique. E quem está sendo julgado é a pessoa. Porém, ela nega, porque o defeito que está negando é outro. O defeito que cometeu o delito é um. E o defeito que está negando é outro, que está na aparência. Então, este tema nos leva a refletir, tem o objetivo de nos levar a refletir sobre esses dois mundos. Nós precisamos aprender a nos auto-observar. Auto-observar de forma completa, detalhada. Então, existiram santos, muitos santos que são tidos como santos no mundo físico. Eles avançaram no seu trabalho interno até um certo ponto, até um certo nível. E foram considerados santos, canonizados pela Igreja Católica. Porém, esses santos não conseguiram se auto-observar nas profundezas. Eles não localizaram os defeitos mais perversos que existiam na sua profundeza, na profundeza da sua psique. Então, esses santos, como não se auto-observaram, não conseguiram identificar os defeitos mais perversos, não conseguiram a autorrealização íntima do ser. E hoje, esses santos vivem no mundo físico, depois da morte, voltaram a nascer e vivem no mundo físico como pessoas comuns e correntes. Muitos santos que são venerados no mundo físico, que são tidos como santos, vivem hoje em outra existência, estão no corpo físico, como pessoas comuns e correntes. E, no entanto, são venerados, estão nos altares, estão como santos nos altares. Porém, como eles não conseguiram identificar os defeitos do seu interior, nas profundezas da psique, eles perceberam apenas o aparente e eliminaram muitos defeitos. Porém, como não eliminaram os defeitos mais perversos, os defeitos mais da profundidade da psique, não se autorrealizaram e vivem hoje já como pessoas comuns e correntes. E, no entanto, são venerados, são tidos como santos. Com exceção de alguns mestres, alguns verdadeiros iluminados, como Francisco de Assis, Antônio de Pádua, esses conseguiram identificar os defeitos das profundezas da sua psique
conseguiram, através da autoobservação rigorosa, eles identificaram os defeitos da sua psique, os defeitos das partes mais profundas da psique, identificaram e eliminaram e se autorrealizaram. Francisco de Assis é um iluminado. Francisco de Assis é um verdadeiro mestre. Antônio de Pádua é um verdadeiro mestre. E assim, alguns outros. Porém, estes conseguiram identificar defeitos perversos que viviam na sua psique, nos recôncavos mais profundos, e eliminaram e se autorrealizaram. Depois de muito sofrer, depois de muito lutar, eles conseguiram eliminar esses defeitos. E então se autorrealizaram. Agora, isto acontece porque a nossa consciência está adormecida, fascinada. Nós, quando nascemos, éramos conscientes. Éramos criaturas conscientes. Os 3% da essência estavam despertos. Porém, com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós fomos adormecendo, fomos criando a personalidade. Criamos a personalidade. Criamos a personalidade que é a nossa aparência. E foi então esta porcentagem de consciência que nós tínhamos livre, que temos livre, está adormecida. Foi adormecida com a criação da personalidade, com o desenvolvimento da personalidade. Porque nós, através do tempo, nós somos, podemos dizer, adestrados, através de imitação. Tudo o que nós vimos nos outros, nós achamos bonito e vamos fazer também. E com isso, a criança vai imitando. Ela começa a imitar. A criança começa a imitar os adultos. Aprende por imitação. E vai, então, desenvolvendo a personalidade de acordo com o passar do tempo, de acordo com a educação, de acordo com o lugar onde ela vive, os pais, a família, a escola onde ela frequenta, a universidade. Se ela estudou em uma universidade renomada, ela desenvolve uma personalidade mais forte. E então adormece totalmente a consciência. Os 3% de consciência que eram livres, quando se nasce, que se traz esses 3% livres, esses 3% são adormecidos com o passar dos tempos, quando criamos a personalidade. E isso nós fazemos por imitação. Hoje em dia, as crianças, os jovens, os adolescentes, se perguntam o que você vai estudar e que curso você vai fazer na universidade, se pergunta a alguém do ensino médio, ele responde: o que dá mais dinheiro? Então,
a pessoa, o jovem, persegue o que dá mais dinheiro. Ele não segue a sua vocação, ele não desperta a sua vocação. Assim como era na antiguidade, quando se era instruído a educação, o ensinamento era baseado nos 4 pilares. Os 4 pilares. Se era educado com base nos 4 pilares e os 3 cérebros eram instruídos, os 3 cérebros. 3 cérebros. O cérebro intelectual, o cérebro emocional e o motor instintivo sexual. Hoje em dia, apenas se instrui o cérebro intelectual. Hoje, apenas o intelectual. Então, hoje em dia, nas escolas se ensina unicamente a desenvolver o cérebro intelectual. Tudo se aprende de memória, se decora e se forma então a personalidade, que a personalidade está em busca de fama, poder e dinheiro. Então, por quê? Porque está totalmente adormecida a consciência e inverteu totalmente o objetivo. Que estes 3%, quando nós nascemos, vêm com um objetivo, que é o objetivo da autorrealização íntima do cérebro. E então, com a formação da personalidade, se muda o centro de gravidade. O centro de gravidade está com a personalidade. Quer dizer, a nossa preocupação, todas as nossas preocupações estão direcionadas à personalidade. Tudo se faz em busca da personalidade, em busca de desenvolver a personalidade, de ter propriedades, carros, diplomas, empregos públicos, bem remunerados. Porque o centro de gravidade de todo ser humano, o nosso centro de gravidade está na personalidade. Já não se busca a autorrealização, está invertido. Que nós viemos ao planeta com o objetivo de nos autorrealizar. Quando adormecemos, criamos a personalidade, invertemos os nossos objetivos. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos mudar o centro de gravidade, que está na personalidade, mudar para a essência. E isso não se faz da noite para o dia. Isso se faz aprendendo a auto-observar e morrer, e eliminar os defeitos psicológicos, eliminar os defeitos que estão na superfície e ir penetrando cada vez mais na nossa psique e ir eliminando os defeitos que estão submergidos na psique. Então, isto se faz aprendendo a auto-observar-se, aprendendo a morrer, a eliminar os defeitos psicológicos. Isto não acontece quando se desenvolve a personalidade.
não é estudando 1000 livros, não é chegando, se aperfeiçoando numa profissão. Pode ser a pessoa, pode ser o melhor profissional do planeta, o melhor médico do planeta, pode ser o melhor engenheiro do planeta, o melhor em qualquer profissão, pode ser o melhor, mas com essa especialização não vai se autorrealizar, não se autorrealiza. Passa a existência, a pessoa perde o corpo físico e perde todo o conhecimento intelectual que tenha adquirido e não se autorrealizou. Não adianta, na verdade, não adianta nada. Apenas passou pela vida, passou pelo mundo físico. Então, devido a esse nosso mundo interior, devido a a nossa psique, devido a esses defeitos que nós carregamos submersos na nossa psique, nós, durante o dia, fizemos o que fizemos. Trabalhamos num escritório, trabalha numa indústria, em consultório, e durante a noite trabalha no escritório, na indústria ou no consultório. Continua fazendo o que faz durante o dia. Continua fazendo o que fez durante o dia. Não desperta a consciência. Está adormecido. Não se dá conta que existe esse mundo interior, que existe outro mundo e não apenas este mundo das aparências, este mundo tridimensional. Porque se vive no interior da psique. Nós vivemos adormecidos e identificados, fascinados com os nossos desejos, com os nossos anseios, com os anseios da personalidade. Nós vivemos submersos na nossa psique oculta. Então, o que nós fizermos durante o dia, nós continuaremos fazendo durante a noite, adormecidos. O médico continua durante a noite fazendo as suas cirurgias, atendendo os seus pacientes. Uma dona de casa continua durante a noite no seu mundo interior, continua cuidando da casa, cuidando das crianças, cuidando da roupa, de fazer suas atividades domésticas. O vendedor continua vendendo na loja, continua durante as horas do sono, ele continua submergido na sua psique, continua vendendo, continua trabalhando na mesma atividade que ele faz durante o dia. Porque se faz de forma inconsciente, de forma adormecida. E durante a noite se submerge novamente nessa psique, nesse mundo interior. Então, é necessário nós despertar, aprender a nos auto-observar. Aprender a nos auto-observar a superfície da nossa psique para ir polindo. Na medida que se elimina um defeito da superfície, vai aparecendo outros. É como se nós formos lixando uma bola, por exemplo, um globo, de algum material. Então, se vai lixando, se vai desbastando e os defeitos vão
aflorando. Se elimina um, aparece outro. Se elimina um e aparece outro. Se elimina o outro e aparece outro. E assim vai aperfeiçoando, vai se polindo internamente, psicologicamente. Também esse trabalho chama-se esotericamente de purificação do latão, branquear o latão, se diz. Porque nós somos de ferro, nós somos... a nossa composição psicológica é negra. Então, nós precisamos polir. E para polir é necessário ativar o sentido da autoobservação e observar não só a superfície, mas observar aqueles sentimentos que surgem discretamente nas profundezas da nossa psique e ir eliminando, ir desintegrando, apelando, pedindo à Mãe Divina, Divina Mãe Kundalini, que elimine os defeitos. Os defeitos que vão aparecendo, nós vamos eliminando. E assim, eliminando um, aparece outro, e aparece outro, e aparece outro. Porque o nosso real ser sabe o defeito que nós somos capazes de eliminar e ele nos põe esse defeito na nossa frente, a agir. A possibilidade do erro o nosso real ser nos põe diante da possibilidade do erro. Mas ele não quer que nós erremos. Ele quer que nós transcendemos esse erro. E então não quer dizer que o Pai nos coloque diante do erro, que ele quer que nós cometa o erro. Ele quer que nós transcenda o erro, que nós elimine o defeito do erro, para provar para nós mesmos que nós estamos trabalhando, que nós vencemos aquela fraqueza. Então, existe uma frase na oração que diz: não deixai-me cair em tentação. Então, a tentação é fogo, porém o triunfo sobre a tentação é luz. O nosso Pai nos coloca diante da tentação e nós temos que vencer a tentação. E vencer a tentação significa eliminar o defeito. A oportunidade para eliminar o defeito é no momento em que ele se apresenta. Então, a tentação é a apresentação do defeito. E nós, quando ele se apresenta, nós temos a chave da morte. A morte psicológica, a morte em marcha, que se fala aqui neste curso, é tratado como morte em marcha, quer dizer, a morte de instante em instante, no momento em que os defeitos vão aparecendo. Então, com isso, vamos nos polindo, e esses defeitos das profundezas vão supitando, como se diz em algumas regiões, eles vão supitando naturalmente e parece que nós nos estamos tornando piores. Porém, não. É que se nós eliminamos os que estão na superfície, os das profundezas vão aparecendo. E isso nos dá a ideia, a impressão de que nós estamos piorando, ao invés de melhorar. No entanto, nós matamos os exteriores, os defeitos superficiais, e os das profundezas vão surgindo. Porém, nós, como estamos eliminando os defeitos, essa porcentagem de essência já aumentou e nós teremos força, sabedoria para eliminar os defeitos
das profundezas, aqueles defeitos mais perversos. Então, esta conferência nos leva a refletir sobre nós, sobre a nossa psique. Aprender a nos auto-observar, não apenas a superficialidade, não nos acreditar bonzinhos, não nos acreditar perfeitos, porque todos carregamos na nossa psique, nas profundezas da nossa psique, carregamos defeitos perversos, defeitos que são capazes de nos levar a cometer crimes bárbaros. Embora nós não acreditemos nisso, porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos do que somos capazes. Então, é necessário fazer este trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. Nós temos aqui então aqui nós temos, todos sabemos, desde pequeno fomos ensinados que nós temos 7 pecados capitais. Temos o defeito da cobiça, do orgulho, da gula, da inveja, da ira, da luxúria, faltou ou da preguiça. Então, eles atuam nos nossos centros. Cada um desses defeitos atua primeiramente em um ou outro centro. Então, a atuação desse defeito leva a cometer o erro, leva um outro centro a cometer o erro. Um defeito de luxúria, de luxúria leva a pessoa a dizer uma gracinha, por exemplo, a uma mulher, a uma moça, enfim. Então, o defeito da luxúria atua no centro emocional e leva a pessoa a agir com o centro motor e leva a pessoa a dizer uma gracinha, a dizer qualquer coisa para chamar a atenção da pessoa que se está se dirigindo. Então, esses 7 defeitos capitais estão na nossa psique, submersos nas profundezas, e vem à tona apenas detalhes aparentes, que são a aparência, a nossa aparência de bons, a nossa aparência de bonzinhos, de bons amigos, bom esposo, boa esposa, enfim, bom colega de trabalho e essas coisas todas. Então, nós todos temos todos os tipos de defeitos. Temos o defeito ladrão, que está lá nas profundezas da psique. Temos o defeito ladrão. Temos o defeito do roubo, da preguiça. Temos a luxúria, a inveja, pode não se manifestar, porque nós não sabemos nos auto-observar. Então, com a auto-observação rigorosa, nós vamos identificar os defeitos. Vamos perceber os defeitos das profundezas da nossa psique, que vão
vão se aflorando, dependendo das ocasiões, dependendo da oportunidade. Então, o tema país psicológico nos leva a refletir. O objetivo é que nós reflitamos sobre a nossa aparência e sobre aquilo que nós carregamos nas nossas profundezas. Observar que nós não somos aquele santo e que nas profundezas nós temos defeitos psicológicos mais robustos, mais perversos. Muito obrigado a todos e boa noite.